Vamos a isso. Luiz Adolfo, lá do Rio de Janeiro, pergunta: o que significa a justa força e razão? Outra pergunta: tudo que acontece de ruim e que ainda acontece no meio nacional é por determinação da natureza para lapidar ou é fruto da liberdade do estudante? Determinação da natureza não é. É o livre-arbítrio de cada um mesmo. A determinação de cada um. Por isso que a gente tem que analisar. Tá? Porque serve como lapidação. O pessoal de conta própria fala, depois arrepende do que falou, do que fez. Então isso aí não é determinação da natureza. As coisas que a natureza dá tem as épocas propícias que acontece a pessoa tem. Por exemplo, um desastre foi programado por ela. De repente aconteceu. Aí quem morreu vai para melhor. Quem provocou e fez por onde provocar, sabendo que ia provocar isso, vai pagar. Agora aconteceu, nem a pessoa também não sabia e aconteceu, aí não. A natureza ela julga tudo isso aí. Aí quem morreu vai estar melhor. Quem fez isso aí, mas sem essa intenção aconteceu, não vai sofrer nada dela. Ela vai ficar lapidando porque provocou um acidente e matou alguém. E daí vai ficar lapidando ele, a pessoa, né? Agora, essas coisinhas, disse-me-disse, essas provocações, não sei, a bicharada joga na cabeça dos aparelhos sem gravar na língua e vai falando. Aí depois, ele não devia ter feito isso. Ele não devia. Fez, ficou devendo. Vai ficar lapidando, é bicho com bicho lapidando as pessoas. Mas não é a natureza. É os acompanhantes da própria pessoa. Faz a pessoa fazer essas coisas e depois a pessoa lapidar. Agora a pessoa sabendo, se tem conhecimento de causa e efeito, então segura. Conta até 1 milhão por cima. Conta até 10 no instante passa. Conta até 1 milhão para poder dar a resposta. Tem muitas pessoas que já vêm de natureza assim. Ele nunca dá a resposta ou respondendo assim de imediato. É uma coisa que a pessoa já é lenta mesmo. Tem muitos que já vêm para falar mesmo, mas já vem para fazer essas coisas. Mas ele, a lapidação dele é frear, é segurar. Se ele falou, ele vai ter que arcar com as consequências. São as coisas assim, não é feita, essas coisinhas assim. A gente tem que se vigiar mesmo, principalmente agora com ele na mão. Na mão. Tem que viver igual uma criança, cheia de esperança e feliz, que não tem dinheiro que pague você sair da matéria. Nunca mais se nascia, acabou o problema, acabou tudo. Você tem que contar os dias. Agora tem que se imunizar e você está tranquilo, você sabe tudo. E tudo está aí, nem precisa pressa. E você está aqui e termina a voltar no mundo nacional. Você está lá. Agora, enquanto isso não acontece, tem que ter esses cuidados. Surge lapidação. E lapidação às vezes desanima a pessoa. A caravana está animada e surge um fato desse que fica desanimado, não quer mais nem ir. Quer ficar jogando sozinho. Depois passa a raiva e volta. Isso aí entra como lapidação. Não é programado para a natureza. Acontece. Agora, tem proteção. Qualquer que seja a situação, só ter calma que as coisas resolvem da maneira que surge. Só ter paciência.
Ó, e a outra? A justa força e razão. O que é a justa força e razão? É a razão de ser de origem racional. É a causa de ser de origem racional. E existem 3 justa força e razão. A primeira justa força e razão é o mundo racional, astral superior e o astral inferior. Essa é a primeira justa força e razão. A razão de ser de origem racional. A segunda justa força e razão é a energia mediadora racional, energia elétrica e energia magnética. E a terceira justa força e razão é o Sol, a água e a terra. O Sol manipula, a água gera e a terra cria. Então isso aí é justa força e razão. Porque tudo é de raça racional, tudo é racional. Qualquer país aí, um brigando com o outro, mas é irmão brigando com irmão, porque tudo é de origem racional. É que uma pessoa não tem entendimento, né? E o mundo racional está vendo tudo isso aí. O mundo racional. O astral superior está vendo tudo isso aí. O astral inferior está vendo tudo isso aí. A natureza está vendo tudo isso aí. A bicharada está botando lenha na fogueira. Está vendo, mas botando lenha na fogueira. Porque não tem o que perder. Hoje, eles são conscientes que eles estão na classe inferior. Por isso que é a dificuldade deles de entrar na linha racional. Eles têm que abrir mão dessas coisas. Ele está trabalhando para a verdade, tem que abrir mão dessas coisas. Aí ele não quer. Aí vai levando. Mas quando o cerco está fechando, eles também apelam. Apelam com todo mundo, tem medo da morte. Agora nós que já passamos por isso, nós sabemos que a melhor coisa é a morte. Para quem está fora do mundo racional, a melhor coisa é quando a pessoa está morta. Essa é a melhor coisa. Porque aí a pessoa não vê nada, nem sofre nada. Agora, onde nascer, vai sofrer. Ah, nasceu no espaço com energia, vai sofrer, tem a lapidação das energias. Isso quem vive sem se conhecer. Aí determina pela natureza para nascer. Onde nascer vai sofrer na matéria. É diferente de quem mora com o livro na mão. Quem mora com o livro na mão é uma pessoa famosa para o mundo racional. Ele morreu com o livro na mão. Quem estiver lendo o 194, ele fala sobre isso aí. Onde nascer, que com energia vai fazer o reconhecimento e voltar para o seu mundo de origem. Então não tem sofrimento. Então, agora, esses que vão sem estar com ele na mão, quando nascer com energia, tem um tempo, aquele tempo é determinado para nascer. Aí quando não é determinado para nascer, mas tem um sim que eles vão materializar em espermatozoide. 2, que não engravida nada. E aquele espermatozoide tem uma lapidação danada. Primeiro porque acumula tudo num líquido só, para formar o conteúdo rugoso. Quer dizer, vem muita gente, muito espermatozoide ali, prensado, já lapidando, porque ele empurra. Aonde cair, não vai gerar nada, mas vai lapidar, vai sofrer as consequências. Às vezes vai até com o esgoto abaixo, lapida pela lapidação, e sem saber. Porque é uma vida, tudo é vida. Tudo é vida. Aí, tudo que existe é vida, por isso que existe. Você tem muita coisa invisível aí, cores, por exemplo, muita cores invisíveis, são vida. Você entra no código de entendimento dessas cores deformadas, tem cor e deformação. Você vê a lapidação dela, das cores. Então você vê
vida. Então a melhor coisa é quem está morto, porque isso não sofre nada. E agora, morreu com ele na mão, melhor ainda, que ele volta. Enquanto nós não voltamos, estamos aqui, não morremos ainda, fazendo por onde? Ajudando a salvar a humanidade. Botando livro na mão das pessoas. Né? Você está ajudando a salvar a humanidade. Daqui a pouquinho vai ter de graça para todo mundo. Quem não vai ler, não quiser. Mas de graça, né? Comprado de graça. Então esse é o objetivo. Agora, tudo isso é antes das coisas racionais acontecerem. E depois que acontece, não quer ser mais nada disso. Não quer ser mais de banda, não quer ser mais divulgação, não quer ser mais ficar doando livro para ninguém. Está por conta da energia racional. Bom, tem aquela lapidaçãozinha nossa, que você está costurando a coisa racional, esperando as coisas racionais acontecer. Aí como você ainda não está vendo nada, muitas vezes até desanima. Mas no caso, quando você está vendo, e aí você vê que está tudo pronto, os habitantes do mundo racional, tudo pronto para agir na fase. Aí fica aquela expectativa, mas só quando chegar a hora. Quer dizer, não deixa de ser uma lapidaçãozinha, porque você está vendo tudo pronto, doido que aconteça logo, e o troço não chega a hora. Quem está em campo é o juiz Maria, é o juiz da partida. Todo mundo esperando os instrumentos na mão, esperando a hora, 5 horas já e não apita. Então essa é a lapidação do Júnior. A lapidaçãozinha do Júnior. Aí você quer que logo aconteça. Aí você vê o grau de evolução de cada um. Você vê que tem pessoa que está prontinha lá. Pronta. Mas se você for ver pelo comportamento do aparelho, está péssimo. Porque é a matéria. O aparelho já está por conta do eletromagnético. Agora, racionalmente, está prontinho esperando. Então, essa esperança é lá da gente. Não é a natureza. Porque a natureza nem sabe o que vai acontecer. É só racional. Aí, pronto, dali em diante, está por conta da energia racional, está por conta da fase racional. É só ela começar a entrar em ação, todos que já estão com raciocínio desenvolvido, quem já leu os mil livros, entra em funcionamento. Aí você vai saber o que é o raciocínio, como que é raciocinar. Assim, por exemplo, voltar um pouquinho para poder entender tudo. Quem fez a espiritualidade na Terra foi o astral superior? Quem abriu o caminho foi o astral terra. Astral Terra. Ele não existia ainda. Agora, como aqueles primeiro, os pais, por exemplo, o primeiro alfabeto astrológico, primeiro, feito pelo astral superior. O astral superior fez isso aqui, mas não é esse aqui, o primeiro. Aí todos tinham que seguir a risca para voltar para o seu mundo de origem. Todo mundo que nascia, aprendia, já sabia e ia seguindo. Aí aqueles que teve filho e não quis ensinar, porque o pensamento estava desenvolvido. Aí os pensamentos das estrelas, o giro magnético das estrelas, que mudou isso aqui. Fez eles mexer na matéria, mas eles sabiam que não era para mexer. Começou a mexer na matéria, não acontecia nada. Aí foi, cada vez foi animando, mexendo, e foi esquecendo disso aqui. Mas eles sabiam que tinha que ensinar. Era o costume da fase. Ter filhos já ensinar isso aqui. E os filhos pegaram com facilidade, porque era para isso, já nasciam com isso. Aí eles lapidavam assim, porque eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, que não estavam ensinando o alfabeto para o filho. O filho ia aprendendo como é hoje, pelas coisas. Aí quando esse morreram, e não voltou porque não seguiu,
ele ensinou para os filhos não tinham pouco. Aí esses foram para o astral terra. Aí foi criado o astral terra. E nem a natureza sabia o que ia fazer com ele. Tem que esperar. Aí como já existia duas classes de seres humanos, de bicho, o animal racional, que nasceu com o privilégio do raciocínio, mas tinha que seguir isso aqui. Mas tinha um raciocínio. E os irracionais que nasciam do chão. Quando esse daqui parou de nascer do chão, aí esse daqui ficou nascendo do chão. Mas aí é bicho. Tem raciocínio, tem nada, é bicho. Aí ficou duas espécies de bicho em cima da terra. Esses, o privilégio do raciocínio, mas seguiram esse aqui. Aí eles foram tendo filho. E os filhos, eles tinham que ensinar o Senhor. Aí quando eles morreram, muitos que seguiu voltou. E os que não voltou ficou inaugurar o astral terra. Aí que foi o astral terra. Aí daí que ele foi se ligar nesse daqui. Aí esse daqui, depois de um certo tempo, esses que iniciou o espiritismo. Começou a atuar nas pessoas e as pessoas não sabiam o que era. Dizia que era uma doença, tomava remédio, nada melhorava. Aí eles mesmos também estavam em dúvida. Até que o próprio povo chegou à conclusão que isso aqui pode ser alma de outro mundo, alma de pessoas que já morreram e quer falar alguma coisa, mas as pessoas falando isso, recebendo aquela orientação. Aí eles pegaram isso aí, pegaram o dom. Aí começou a incorporar nas pessoas, dizia, não sabia o que falar, incorporava e fazia a pessoa quebrar tudo dentro de casa e ficava aturrado e as pessoas andavam. E aqueles que mais conscientes e dando ouvido aos aparelhos falando, aceitou. E para eles viram que era uma boa. E aí eles respeitavam eles. Aí começou a enfrentar a coisa. Dizendo que era a alma do espírito da pessoa. Sua alma do seu pai, sua alma de sua mãe, sua alma do seu avô. Aí a pessoa recebia ele, dava atenção, com respeito. Então, ele, na verdade, eles foram obrigados a se aparecer de forma que não era, porque os aparelhos já estavam falando isso. Mas ele estava atuando nas pessoas, ajudando. Depois ele, não, então vamos apresentar assim como eles estão falando. Aí foi aceito. Aí fizeram uma reunião, chamaram essas pessoas que quebraram o carro, botaram na mesa e falaram que a doença tinha sido descoberta, era a alma. Pessoas que já morreram. Aí eles aparelhavam e ficavam. Então aí foi o início. Aí depois eles foram organizando. E foi melhorando a lapidação do povo. Então o espiritismo abriu. Isso aí foi melhorando. Muitas vezes, um desses bichos lá zangados, aparelhava uma pessoa, não queria saber disso, e zangava e batia. Aí pegava aquela pessoa, levava lá, eles tiravam aquela entidade que está perturbando a pessoa e falava, você tem que seguir isso aqui, senão você vai. Aí a pessoa melhorava, a entidade da pessoa melhorava. E assim foi levando e veio organizando. Aí veio o espiritismo, cada vez mais organizando. Até 1935. Aí depois, com a chegada do pai aqui, aí o pai entrava em contato com toda essa entidade do astral inferior, do astral superior, mas era só com ela. Não é que ele recebia a entidade. Ia lá falava, e ele respeitava como a entidade se apresentava para ele. Então quem criou mesmo foi esse daí. Então, eles por algum momento, eles tiveram contato, por exemplo, com o astral superior. Nunca tiveram envolvimento do astral superior. Ele não vê nem a natureza, ele não vê. Com a espiritualidade, o astral superior nunca teve envolvimento. O astral superior, só seu Manuel. Agora o astral inferior, sim. O astral inferior ajudava. Sabe? Mas ele não aparelhava. Eles ajudavam, mas a pessoa sentia que era uma entidade ou uma alma bem evoluída. Que era o costume da fase. Mas era do astral inferior orientando, dando a sua contribuição também.
Mas tudo para o bem das pessoas, não para o mal. Quem estava mal ia lá, ficava bom. Resolvia. Fosse o que fosse, lá resolvia. Como que relação de criança não salva a pessoa? Só chegava perto e orientava. Aí como a pessoa já tinha os acompanhando, a pessoa sentiu o acompanhante, não ele. Aí, são seres de energia. E o que incorpora na pessoa mesmo é só os acompanhantes, só o coração dela. Então, voltar um pouquinho aí. Você falou agora, porque os livros vão ser de graça, alcance de todos. Isso, os 1000 livros, a coleção toda. Sim. A pessoa vai lendo, vai se empolgando, porque está vendo o que está acontecendo, vai passando por outro livro, vai passando por outro, e tudo de graça. De graça. O próprio governo vai dar isso aí. O próprio governo. Não é porque o governo já está se preparando um governo racional. É que o pai fala lá, o concravo racional. É o governo racional. Desde o primeiro, do amarelão que ele fala isso aí. É só você saber definir aquelas palavras dele lá. E para definir aquelas palavras tem que ter o conhecimento da obra inteira, do livro. João, você falou da sua criação, né? Ou da criação de ver as coisas e ver a situação dos demais e gostaria que a sua estivesse acontecendo. Se fosse uma religião cultura racional, talvez não poderia estar falando isso. Mas assim, eu quero entender melhor o projeto da educação superior, talvez eu questiono para mim entender melhor. Por exemplo, esses habitantes que vieram depois, que a família já estava aqui embaixo, então eu falo da origem da humanidade. Bem, quando eles chegaram aqui, e eles quiseram voltar, o racional superior agora não, pode se seguir. Então, eu queria entender assim, até hoje, se um homem quiser ir embora, ele pode acreditar em forma intacta, e ele não quer desrespeitar o racional superior, é isso? Então, É só concluir isso. Tá. Se naquela altura da reformação, 17ª tentada mais ou menos, poderia tudo estar voltando, eu pergunto, por que estender isso mais, fazer eles materializarem e dar essa lição? Tem um ponto aí. A planície está lá embaixo, começou a transformar. E eles vieram acompanhando e ficou lá. Quando eles se manifestaram em querer voltar, já existia tudo deformado. Então não tinha mais como voltar. Porque eles também já tinham perdido virtude. Esse que era acompanhando. Esse que era acompanhando a deformação. Então quando ele resolveu voltar, se ele chegasse lá e ainda estivesse no início, tudo bem, era até assim. Mas não. Até ele, primeiro foi chamada a atenção, quando ele começou a vir, foi chamada a atenção. Para vocês entenderem. Para aí, vem cá, todo mundo. É melhor voltar. Não vai não. Todo mundo escutou. Estou falando na linguagem da para entender. Todo mundo sabia e ele chamou bastante para ficar. Aí eles resolveram, um outro lá, e resolveram descer. O pai ficou para trás. Aí pronto. Aí depois que ele já está lá embaixo, vendo as coisas acontecer, já começou a formar o solo, começou assim, já tinha para fazer isso aí, demorou. Não foi de imediato. Se eles tivessem chegado lá embaixo, olhar e já voltar, era assim. Mas não fizeram isso, ficou lá no tempão. Aí enquanto isso, eles foram perdendo virtude. As virtudes dele deu causa aos planetas. Esses que vieram com a deformação. E as virtudes que fez o Sol é daqueles que ficaram em cima da planície. Aí virou o Sol, esquentou, saiu na vizinha, e eles aqui perto assistindo tudo de perto. Quando ele viu que o abacaxi já tinha cuidado, aí que ele resolveu voltar. Aí não. Agora, como quem diz, comeu carne, agora o osso. Fica aí. Aí ele ficou. E como no projeto dele ele já tinha feito isso aí, porque ia ter essa resistência, aí deu isso. Agora, muitas vezes agora, se eles quiserem, eles podem.
Mas é outra desobediência. Porque todos eles ganhou essa missão de materializar em máquina no raciocínio. E quando eles não materializam em forma de máquina no raciocínio, não pode voltar. E só pode voltar se ele for desmaterializado com um aparelho vivo. É por isso que o usar da vida é o troço de cada vez mais se complicando. Porque a transformação, o mais significante, tem contribuído para ajudar a informação, ele tem participamento. Sim. Aí ele agora está fazendo parte de um mundo de sofrimento. Então ele só pode voltar ou na 22ª eternidade, se eles não materializar mais com máquina de raciocínio. Ou então quando o aparelho desmaterializar ele através da leitura. Só. Então só tem essas duas opções. Agora ele não sofre, ele não fica sofrendo, não tem energia, ele só perdeu um pouco de virtude, mas não tirou um pedaço dele. Eles são bem melhor do mundo. Olha, eles nunca se acaba, desde que foi feito, não se acaba. Um pouco de virtude que eles perderam deu causa aos planetas, ao núcleo dos planetas. O núcleo dos planetas. E depois, aqueles planetas lá, que estão lá no seu lugar virgem, eles são das virtudes irracionais. Mas não tem matéria nenhuma nele. Se ele vir para o espaço, ele ganha. A matéria gruda um no outro. Aí ele ganha uma cobertura aqui do chão. Aí é visto pelo ser humano através de lentes poderosas. Ele só aparece se eles pegarem essa poluição. Então aqueles que vieram já estão aí, já estão aí mesmo já. Mas aqueles que ainda estão lá, eles não vêm. Eles sabem a diferença desse para ele. Mas são a mesma coisa, tudo desses habitantes. Então eles vieram acompanhando a deformação, ficaram lá um tempão lá embaixo, a coisa começou. Agora de imediato se eles retornassem, então eles viessem uma turma outra e retornassem, era assim. Porque ainda estava valendo. Agora, depois que o seu Manuel veio aqui, o seu Manuel fez a ligação dos dois mundos. Agora pode transitar para lá e para cá, que ele não perde virtude. Porque está aberto a ligação. É Deus. Deus, quando quer, já é. Nós falamos uma vez que, para diferenciar as coisas, foram dados nomes, né? Na mecânica racional. E você falou que a classe racional é Deus. Quando você se refere à classe racional, falando de Deus, né? E você falou que ele está vindo, uma espécie de luminosidade. É isso? Sim, porque tudo está ligado a Deus. O pai fala assim, o pai tem que ver aqui. Se você falar uma coisa, você tem que mostrar uma imagem para se entender. Aí ele usou tudo isso, palavreados, para ensinar a origem da humanidade, a origem da vida, a origem disso aqui, mostrando uma imagem, comparando com alguma coisa. Mas o natural é diferente disso. Por isso tem coisa que não bate, porque ele está falando da forma da matéria. Mas você, por ele ter feito, não podia acontecer isso. Mas foi uma arte natural. Você falou aí, está tudo pronto para começar, se quisesse começar outro, isso aí. Só não começa, só para reafirmar como o Pérez gosta de falar. É porque o projeto nacional superior previa a hora do segundo exato essa pessoa. Tudo foi projetado por ele, por Deus. Ele projetou tudo. Tudo que ele projetou está acontecendo. Ele não errou nada. E ele projetou o dia das coisas racionais que está por conta da energia racional, da fase. Está tudo projetado. Por isso que nem a natureza sabe. Só ele. Só o mundo racional. Você sabe o que vai acontecer. Sim. Aí a nossa esperança é lapida a gente, esperança que aquilo aconteça. Não, engraçado, você comenta, está dando sim, você comentou, que há 1000 anos atrás começou o início do fim. O início da deformação da matéria.
E quando a natureza assumiu o controle do mundo, depois da fase robótica, na primeira civilização que ela formou, o mundo nacional orientou ela para esperar. Que descobriria. Quer dizer, a 18ª eternidade, o mundo nacional já está com intenção divina, é isso? Então, eu fico perguntando assim, nossa, o senhor poderia ter vindo bem mais. Então, mas deu a chance para a natureza, para as duas energias. Mas no projeto, por ser duas energias de origem de uma deformação, é variável. Ele sabia e não ia cumprir isso. Por isso que fez o projeto completo. Ou seja, deu uma concessão a sabendo que isso ia acontecer. Deu uma oportunidade para as duas energias. Se as duas resolvessem, né, aí sim, vinha um progresso, mas um progresso racional. Olha o que está acontecendo hoje, a fase racional já tinha acontecido. Era bem melhor para nós, para todo mundo. Mas ele sabia que as duas energias ia ficar pensando e morreu um burro. Ele deu a colher deixada mediante o expediente. Então ela deu chance, os habitantes, para todo mundo teve chance. Os primeiros que saíram, os segundos, que são esses que vêm acompanhando a deformação, para a natureza e para nós. Então essa é a primeira chance para nós. O desenvolvimento do raciocínio. Se você perder essa chance, por isso o conhecimento é assim, não atrai nada. Se lê lá, se concorda, não, você, quer dizer, ele dá opção para você pensar, repensar, mas é uma oportunidade, nós não podemos perder isso aí, porque não tem outro. Se perder, vai para as classes inferiores. Agora, quando chegar a 22ª eternidade, tá bom, tem que voltar, tudo é de lá, e acaba isso aqui, aí nunca mais acontece. O habitante, ele não volta porque isso é desobediência. Sim. Então ele tem que continuar aí. Tem que cumprir a missão. Mas ele já transita? Não. Ainda não. Esses que vieram, ele fica só ali, desmaterializou, fica no lugarzinho dele. Depois aumentou. É só isso. Agora esses que transitam é os que vêm fazer a propaganda, é diferente. Quando o pai abriu o caminho, então os habitantes saem do mundo racional, fica ali fazendo a divulgação da luz irracional, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Isso aí tem livre acesso, se ele quiser voltar, ele volta. Só que ele não piscar de olho, ele volta. Não, energia não tem nada que fala. Porque nem energia é. O pai fala em energia para diferenciar da energia eletromagnética, energia mediadora. É tudo racional. Porque um habitante do mundo racional é um habitante, não é energia. Energia é deformação. Mas os seres de energia, eles não envelhecem, eles não dormem, eles não comem, porque é energia. Mas energia é deformada. Ou está fora do seu mundo de origem. Aí o pai diferencia a energia racional. É pureza. Mas um habitante do mundo racional nem energia. Pronto, e por exemplo, no caso, quando ele fala no livro lá do contencioso universal com seus habitantes, os habitantes do contencioso universal que fica muito acima igual ele falou, muito acima do astral superior, eles vêm aqui, eles têm alguma função? Não, onde ele está, eles veem tudo, eles sabem tudo. Porque eles foi feito assim, a divisão foi feita pela planície, a divisão. A planície intacta, pura, que foi descendo, foi abrindo caminho, aí formou as divisões. Aí alguns que estavam em cima da planície ficavam lá, alguns daqui escapavam. Aí ficavam naquela divisão. Então esses ficaram lá. Se eles tivessem continuado, eles iam se extinguir. Mas como ele ficou naquela divisão, ficou lá. E assim essas outras. A não ser do astral superior, que foi a primeira, o astral superior. Aí esse resolveu ficar mesmo. Aí deu causa ao astral superior. Eles são puros, limpos, sem defeito. Aí depois, uma distância, foi formando as outras divisões, até chegar no astral inferior. Só que esses que ficaram no astral inferior, ele já perdeu muitas virtudes. Muitas. Diferente desses que ficou no
contencioso universal, essas outras divisões. O contencioso universal está muito acima do astral superior, ou seja, mais próximo do mundo racional que Então, da o Terra. contencioso universal ele abrange todo o conhecimento racional. Certo. Ele toma conta disso aí, então ele ganhou essa missão. Ele vai ser o coordenador. E lá. Aí você, quando você se ligar à energia racional, você tiver todo o conhecimento completo do conhecimento racional, você se liga ao contencioso universal. Aí, como que diz, ele vai te dar um diploma. É o diploma porque o contencioso universal, para a gente entender o que o pai fala, é uma ciência superior a tudo aqui da matéria. Porque você entrou numa universidade, estudar o livro, você está entrando na universidade do mundo racional. E o seu diploma é se ligar ao contencioso universal. Aí ele vai te dar. Você vê que tudo tem uma tarefa, tudo tem sua tarefa, tudo tem uma hierarquia que tem que cumprir. Esse diploma do contencioso universal inclui inteligência racional, Todo o conhecimento. Todo o conhecimento do conhecimento racional. Todo o conhecimento. Agora, você saber está desenvolvendo as 4 partes. Só de você saber, o pai explicando, ele está falando com você. Aí você está aprendendo e está desenvolvendo essas 4 partes, esse saber. Agora, para saber, você está ligado ao eletromagnético. Você tem que usar o pensamento. E o pensamento não deixa a pessoa quieta. Você está explicando para uma criança, pega a criança, senta aqui, você fica explicando para a criança uma coisa séria, e a criança está olhando para lá, está assim que ele não está nem prestando atenção. Aí você fala, olha, nós vamos para o parque brincar, ele não entendeu o parque. Mas já quer ir para o parque sem entender o que ele está falando. Então assim a gente tem essa luta. Aí quando você sabe de todo o conhecimento racional, a gente tem que saber, aí abre caminho. essa labuta, por exemplo, de estudar, Isso é o praticar, conhecimento. conhecimento, através do entendimento do raciocínio. Por exemplo, tem uma coisa, por exemplo, que ele fala no livro seguinte: a energia eletromagnética, esse aí que ficou meio engraçado para mim. A energia eletromagnética já morreu, certo? O pensamento apagou, certo? Então, por exemplo, nós temos na natureza 2 energias. O comando tudo, o comando de tudo. Essa parte da energia do pensamento são energia fluida, o que acontece nessa parte? Energia é uma coisa fluida e outra é silenciosa. São 3 coisas em princípio diferentes. Mas quando ele fala assim, quer dizer que terminou a fase do pensamento. Terminou a fase da energia eletromagnética. Terminou a fase da energia elétrica, a energia magnética. Aí entrou a fase da energia elétrica, que é pensamento. Aí ficou imaginando e pensando, imaginando o pensamento desenvolvendo. E a imaginação já desenvolvida. Aí terminou a fase do pensamento. Terminou mesmo. A fase do pensamento em 1935. Por que 1935? Porque foi exatamente o ano 2000, o calendário original, onde foi falado muitas coisas na Bíblia. Muita coisa que tem falado com base no calendário original, que era mundial, para todo mundo. Depois foi criando, cada um criou o seu calendário. O Japão criou o seu, os Maia criou o dele, aquele Júlio César criou um, que é o que nós estamos seguindo. A gente está seguindo o calendário romano. Então dá uma confusão de data da massa, porque foi trocado. Se baseasse no original, todo mundo estava esperando. 1935 no calendário romano foi exatamente o ano 2000, por isso que chegou a população. Por isso que o pai vai explicando 2 coisas com cuidado. Porque se você vai ver, você vai olhar pelo outro calendário e não dá certo. Porque você está olhando no calendário romano. E o pai também não quer falar, não está falando de calendário, ele quer que você entenda o que é para acontecer. É por isso que surge também coisa para lapidar.
E não dá certo isso aí. Aí em 1935 terminou a fase do pensamento, a fase da energia eletromagnética, não da natureza. A energia eletromagnética que transmitiu o pensamento e imaginação. Então essa fase morreu, terminou, página virada. Então é isso que ele está falando. Mas não é que você não está mais pensando, você está. Porque terminou a fase, mas seu pensamento cada vez é mais fraco. O que está acontecendo hoje em dia? Como o pensamento está muito fraco, a pessoa é sustentada mais só por transmissão de bicho, por falação, que não é nem pensamento, é falação, é eles falando. Como você não vê, entra no seu pensamento fraco. Pensamento desequilibrado, pensamento fraco. Mas não é pensamento. É alguém falando para você. É eu mandando você fazer isso, e você não me vê, você está achando que é você pensando. Assim, mas eu não quero pensar nisso, o troço está sempre na sua cabeça. Alguém fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se não fizer, você fica. Até ameaça você fica com medo. Aí faz. Mas você não fez o que estava pensando, você fez o que o bicho mandou. Aí como eles veem que você não faz, vê que você não vê ele, aí eles criam uma coisa assim para dizer que é natural, que é assim, você mesmo. Aí a ciência não entende nada. Dá como louco, dá como esquizofrenia, dá um monte de troço. Então o que ele fala é isso. Agora as duas energias eletromagnéticas estão aí, ela ainda está atuando. Não é que ela morreu, ela só vai voltar a ser o que era na 22ª eternidade. Então, quando ele fala que morreu, é para dizer a fase, acabou a fase, quem se pirou a fase. Agora é você ler mesmo para desenvolver o raciocínio. Então, o raciocínio é um substituto do pensamento. E 1000 anos atrás, iniciou pelo calendário original o início, o fim da matéria. 1000 anos atrás. 1000 anos depois, que é hoje, está no fim. A matéria está no fim. Não tem para onde ir mais. Não tem mais o que inventar a energia eletromagnética, porque terminou a fase da civilização, que é a fase racional, e é o fim da matéria. Aí o que eles estão apelando agora? A bicharada para subir. Então, vai procurar o que está lá em cima, o que já está na Terra há muito tempo. Porque os cientistas, hoje, eles estão chegando à conclusão que realmente existe um Deus. Não é mais como eles acreditaram que foi um acidente. Na verdade, foi um acidente. Mas não como eles bolavam antigamente, uma explosão, que virou isso, não sei o quê, depois fase de dinossauro que tomava conta, nada disso. É só fantasia da cabeça deles. Mas eles estão chegando à conclusão que tudo isso aqui foi projetado e feito por Deus. Os cientistas. Eles já estão até apelando que a religião está certa. Porque a religião tem aquele Deus imaginário. Está errado porque é um Deus imaginário. Agora está certo porque é Deus. Então Deus existe, mas não foi Deus que fez o mundo. O mundo é a consequência dos seus próprios habitantes. Para você entender. Aí é aí que você vai se tornar. Não é isso que acontece. Tanto é que quando ele fala lá, por exemplo, antes-mundo, antes do mundo racional, até a deformação não existia nem um mundo abaixo do mundo racional, certo? Até a planície descer, né? Então quando ele fala antes-mundo, começou todas essas divisões, todas essas coisas, essa deformação de vida no modo geral, essa multiplicação, né? Agora é esperar. Então, o mundo racional é o primeiro mundo. O segundo mundo é acima do mundo racional. O terceiro mundo é acima do mundo racional. É para cima. Não é a matéria. A matéria não é o segundo mundo. Isso aqui é um acidente que aconteceu. Um pedacinho da planície que desceu do pau. Então isso aqui não é mundo. Mas a gente entende que é mundo. Foi criado por mundo. O universo. Aí faz a confusão. Outro planeta é outro mundo. Quer dizer, essa confusão que faz. Mas tudo é deformação.
surgiu da planície. Então o mundo mesmo é o mundo racional. Esse é o mundo. Aqui não. Ou seja, por exemplo, tinha um habitante do mundo racional que está materializado aqui, ali, certo? Aí ele desmaterializou o aparelho. Ele, vivo, está voltando para o mundo racional. Qual fica a pendência dele com o corpo do planeta? Porque o núcleo, a virtude dele deu causa ao planeta. Então essa pendência fica para trás ou é outra vida? Então, quando ele chegar lá no mundo racional, é outra coisa. Aí ele seguiu. É. Aí ele cumpriu a missão dele, de ser desmaterializado com o aparelho vivo. E por isso que eles ficam doidos com o aparelho estudar. Fala com o aparelho, mas com o aparelho não escuta. Você escutar a voz do seu raciocínio, você tem que estar numa calmaria muito. Essa calma, silêncio é o repouso do corpo. Se você for deitar dormir, tiver aquele silêncio, ele vai te repousar. É nesse silêncio que você pode escutar o seu raciocínio. Porque o seu corpo está em repouso. Agora, a bicharada, enquanto está vendo você com os olhos abertos, está transmitindo coisa. Quer dizer, aí você fica pensando, quer dizer, ainda não está escutando nada. Aí quando você começa a relaxar, você dorme. Os olhos fecham, essas duas coisas aqui, como é que chama isso? Não, esses cabelinhos. Esses cabelinhos é o brilho. Você não pode tirar esses cabelinhos. Não é? Você não pode tirar. Se você tirar, seu olho abre. Se você tirar, por vaidade, vai, isso aqui, né? A pessoa tira aqui a sobrancelha, aí depois passa um lápis. Isso aqui é uma proteção do olho. Tem uns que tiram esses cabelinhos. Quando você começa a relaxar, que fecha, a pálpebra fecha uma na outra, os cabelinhos se enroscam no outro. Quer dizer, é o trinco. Aí você relaxa e ele não abre, fica lá. Porque se abrir, você acorda. Se não tiver o trinco, aí ele abre, você acorda. Você puxa a porta, como ela não tem trinco, o vento abre. Daqui a pouco você chega e está tudo revirado, porque o vento levou. Então tem que ter o trinco. Tem que fazer assim. Então tudo que tem ser humano serve para alguma coisa. Então é o ser humano projetado por Deus, racional por Deus. Então quando você deita, por isso você quer relaxar, pega um somzinho racional. Põe bem baixinho. Põe bem baixinho que você não dá nem para escutar. Aí quando você começa a acalmar, você começa a escutar. Racional. E como é racional, está fazendo você pensar nos assuntos do livro. Porque se você colocar outra, mas eu gosto mais de um Elton John, pode pôr, põe baixinho. Mas você vai pensar na matéria. Então tem que ser racional. João, uma curiosidade. Quando eu comecei a estudar, nós ainda tínhamos a liberdade de escrever para você e você respondia. Nessa época eu escrevi, aí vi a carta, você respondeu. Só que eu achei que o tempo que eu escrevi e enviei, que chegou a minha resposta, estava complicado. Eu peguei, fui no correio e perguntei o tempo que demorava. Na época eu morava em Angra, muito tempo que era a carta para sair de Angra e chegar em Cuiabá. Aí mais ou menos na época eu disse 7 dias. Quando eu perguntei para minha ex-mulher qual foi a data que ela colocou, ela falou, peraí que eu tenho uma R. Quando nós conferimos a R, eu tenho essa dúvida até hoje. Parecia que quando nós enviamos de Angra para cá a carta, a tua resposta estava chegando, meio que cruzou no meio do caminho. Eu queria entender, isso realmente aconteceu? Aconteceu sim, porque a gente, quando você está fazendo a carta, a natureza está escutando. Quem responde é ela está escutando. E aí ela chega, escuta, aí ela chega para mim e fala, faz uma carta para fulano. Aí eu pego o papel e o lápis esperando. Fala isso, eu escrevo. Aí depois tudo que ela falou está aqui, aí que eu vou colocar cabeçalho, isso aqui.
Aí assim, João, a primeira ela fala, manda para fulano. Assim aconteceu. Então aconteceu mesmo. Então houve essa situação, né? Então foi coisa que a gente. E as outras cartas que o pessoal manda, às vezes nem tem resposta, mas eu passei. E uma que ela já sabe. Aí mesmo assim eu passo, pego toda a carta, passo para ela e fico esperando. E ela não fala nada. Como é que funciona essa mecânica de ter feito isso? Foi via normal correr, só que realmente foi o tempo. Estava escrevendo, você já estava dando a resposta. Então, mas não é que eu sabia, não sabia nada. Era só tipo, pega, faz esse pé para fulano, aí põe no correio, põe no correio. Porque isso na época me lapidou um pouco, mas me deu uma indução. Que isso me lapidou um pouco no sentido de curiosidade, me deu aquela coisa assim, falei, o negócio é sério, vamos pegar aqui. A pessoa chega, João, fala para a natureza, assim, ela está ouvindo, pode falar. Então tá bom, eu vou passar o recado, mas ela já sabe. A natureza é as duas energias, você passa para as duas energias. A elétrica está sempre positiva, está sempre importante, está sempre bom. A magnética não é mais. Vamos esperar um pouco, porque é essa que cobra. Está falando da aplicação, vamos falar da nossa última apresentação, outra pedra, não? Parece que lembrando do pessoal que sou popular, se é uma orientação, o que houve? Finalmente, geralmente eu passo, repertório 5. Repertório 5, você tem que olhar. Repertório 5, começa com os toques. Primeiro toque, como que é? Então você já tem que pôr os seus miolos para funcionar. Ah, tá, repertório 5, conversa com um, conversa com outro. Na hora que chama, porque eu vejo o Gessinho mesmo com todo falha que ele faz, mas ele é esperto. Quando ele já você fala o repertório, ele já vê logo a primeira música qual que é, então ele já aí confirma, né? Então ele já fica na agulha esperando, por isso que ele entra. Aí quando ele entra, todo mundo entra. Mas quando deu o sinal, assim, ninguém entrou. O Ricardo faltou aquele dia. Pois é. Porque geralmente quando eu olho que vejo que o Gessinho não está, eu já falo pro Luiz Carlos, faça assim, porque ele entrar, ele já sabe. Mas o Luiz Carlos faltou. Aí ele ficou todo mundo perdido. O que foi? O que nós estamos fazendo aqui? Eu estava assinando para o Alessandro, fazia assim para o Alessandro, mas o Alessandro meio fora do ar. Aí depois que ele caiu, que viu, aí que ele ficou daquele jeito dele. Aí quem que salvou você foi o Jorge. O Jorge puxou lá e tá pegando e aí acertou. A companheira estava atrás do outro lado. Aí todo mundo ficou esperto esperando. Menos que o último toque não tocou, né? Não entrou. Ninguém entrou. Porque tecnicamente falando, a gente espera, por exemplo, como vai começar de sax, trombone, depois iria sax. Alguém do sax se manifestava, né? Mas não sabe mais do lado que esse foi. Aí realmente E ali foi uma sequência, até prata, quebrou lá. O Sampaio até se esforça, mas o Sampaio, o instrumento dele é baixo. Ele até se esforça. Você escuta lá no finalzinho, lá no fundo, que ele entrou. Mas ninguém escutou. Porque ele é esperto. Mas como é sax, em síntese, na realidade, é falta de atenção. agora se é para você, para lapidar vocês. Então vocês têm que ficar esperto. Conversão. Porque se não ficar esperto, quem está assistindo está dizendo, não, é que foi. Eu não falo lembrando aí, eu só tenho uma rapidinho. Nesse período do início do ano, uns 6 meses, a gente foi assim, surpreendido por pequenas chuvas. Umas que pegaram a turma, outras que tocou até a metade, outras que tentou tocar e não deu, parou. Você falou que ela tem controle de tudo, e você não pede nada, ela sabe o que tem que ser feito. Aí ela me pergunta, você falou que isso aí acontece com o consentimento dela.
Sim. Então, eu queria saber, o que eu posso tentar entender, você falou que você entra no teste de adaptação. O que a gente pode entender em cima disso? Eu estou tocando, ela vai chover para mim embora, eu vou embora. Como é que isso não chega até quem passar para mim? O que eu tenho que tirar do Então, essa aí é mais a parte magnética. A energia magnética. Ó, se a energia magnética lapidava até seu Manuel, lá no Rio, seu Manuel tinha que provar para ela, quando ela estava abusando, o Manuel provava para ela. Aí, que tal? Por que ela é assim? Porque é deformada. Tem hora que fica igual nós, assim, ó, zangado com Deus, com o mundo, com o seu Raimundo. Aí faz assim. Aí, por exemplo, está chovendo. Tem uns setores que controlam a chuva. Isso é a parte fluida. Quem controla é a energia magnética. Aí quando vai ter a apresentação, você está lá esperando o horário. Está chovendo. Quando ela libera o pessoal parar, os fluidos, aí eles param. Leva a chuva para outro lugar. Aí para ali. Quando ela não dá sinal, eles ficam lá. Aí eles não descem. Deu a hora, está chovendo, vamos embora. Agora, quando ela sabe também. Ela tem que você ver também, e as coisas que estiverem acontecendo, tem navegaçãozinha sua também. Aí quando ela vê que está aproximando o horário da banda, ela vê uma faixa tudo, aí não, você toca. O que aconteceu, afastou, parou, não choveu mais, a gente chegou, começou a tocar, de repente liberou para a chuva cair. É. Aí caiu. Aí saiu correndo e fica feio. Então vamos tocar na chuva até onde der. Mesmo que estraga o instrumento. E foi o que aconteceu. Depois, eu faço uma coisa errada. Não é errado, uma coisa que eu tenho direito de fazer. Ela quando se dirige a você, ela contou alguma coisa? Não. Foi uma situação desagradável, né? Porque hoje ela também é nacional. Sim. Então foi por isso mesmo. Sim, mas você tem que ver que é eletromagnética, que é deformado. Para ela, já quer voltar hoje para o mundo racional. Mas tem que seguir ainda, só na 22ª eternidade. Tem hora que ela apressa a evolução, para andar mais rápido. Porque ela só vai voltar na 22ª eternidade. E ela apressando a evolução, o tempo passa mais rápido. Para quê? Porque quer voltar para o mundo racional, quer voltar a ser o que era, sair daqui. Então é assim. Agora, enquanto não tiver só por conta da energia racional, não. Aí ela vai cuidar só das classes inferiores. Então é assim. A gente não pede nada, porque ela sabe, ela está ouvindo. A maneira que você chega lá para tocar, hoje nós vamos tocar lá na hora do outro. Então, você está se preparando, vai falar tudo. Se estiver chovendo, ela está sabendo. Aí você deixa, você não pede nada. Fica lá, você guarda a chuva esperando o horário. Se parar e você ver que sumiu, aí você esquece. Se não, continuar, vamos embora. Ela sabe. Agora, quando quer, toca, aí antes mesmo já para, já seca, já tem. Então tem essas coisas. Um minuto. Esse intervalo quando você começou a ter evidência até hoje, não tem nenhum estudante que também tenha desenvolvido a evidência, né? Ainda. Esse intervalo aí é um projeto já aí da... Mas qual é o intervalo? Desde o ano que você desenvolveu a evidência até hoje. Né? Esse espaço muito grande entre o seu desenvolvimento até hoje, não ter aparecido outros estudantes, isso foi projetado também? Ó, isso aí é uma colher de chá dado pelo seu Manuel. Se você tiver aquela
amadurecimento, sentindo o conhecimento, você tem essa colher de chá de abrir a evidência antes do 100%. Agora, abriu a evidência, aí você vai manjando, você abre, depois vai ampliando, vai melhorando. Quer dizer, é um aprendizado que você está vendo, você vai aprendendo olhando, vendo. E assim vai. Mas esse espaço desde a sua adolescência até hoje é por conta de que os outros estudantes também não fizeram. Eu não sei, porque eu não esperava isso. Depois que eu fiquei sabendo. Depois que eu fiquei sabendo, pela própria natureza, e essa pessoa aí era eu. Ele falou pra mim, na capa do livro. Eu não sabia. Ela que falou pra mim. Ela já estava sabendo.